Olá pessoal, professor Canduga Oliveira, atualidade, estamos de volta com resolução de exercícios. Continuando a nossa lista, nós vamos falar sobre ecologia e desenvolvimento sustentável. Vamos lá. Sobre ecologia e desenvolvimento sustentável, além de assuntos correlatos, julgue os itens. 43, questão número 43, slide por favor. Os maiores poluidores do planeta são os países pobres ou em vias de desenvolvimento. Graças ao avanço tecnológico e à consciência ecológica mais desenvolvida, os países mais ricos conseguiram reduzir radicalmente suas fontes de poluição. Essa questão está radicalmente falsa, porque na verdade quem mais degrada o planeta são os países mais ricos, porque são eles quem mais consomem os recursos naturais, são eles quem geram mais lixo, são eles, enfim, que mais degradam a natureza. E muitas vezes o que a gente devasta aqui é para poder exportar para esses países consumirem. Os Estados Unidos, antes da crise de 2008, consumiam sozinho 20% do que o mundo produzia. 320 milhões de consumidores consumiam 20% do que o mundo produzia. E os outros 7 bilhões de pessoas consumiam os 80% restante. Segundo o PNUMA, se todos os consumidores do mundo tivessem os mesmos hábitos de consumo que os cidadãos dos Estados Unidos, o planeta Terra já teria se tornado um deserto totalmente estéril, pessoal. Bom, 44. A emissão de gases poluentes na atmosfera, como os que são responsáveis pela ampliação do efeito estufa, reflete, em linhas gerais, o grau de desenvolvimento industrial, o modelo energético adotado e o peso demográfico das economias nacionais. Ok? Então, a emissão de gases poluentes na atmosfera como os que são responsáveis pela ampliação do efeito estufa, essa questão é verdadeira. E ela é verdadeira e eu queria que você reparasse num detalhe aqui, ó. Ampliação do efeito estufa. Se não tivesse a palavra ampliação aqui, esse item ficava falso. Por quê? Porque o efeito estufa é natural, pessoal, ok? Quando a luz do Sol chega até o nosso planeta, parte dela é refletida de volta para o espaço, na forma de energia radiante. Se a gente não tivesse uma nuvem, uma cobertura de gás no planeta para segurar parte dessa energia radiante que ia escapar para o espaço, a temperatura média da Terra, segundo os cientistas, seria de menos 19 graus Celsius. Mas como a gente tem essa camada natural que é formada por vários gases, o CO2, o CH4, que é o metano, o dióxido de carbono e tal, parte desse calor é segurado, se espalha pela Terra e produz a temperatura atual que a gente tem, que é de cerca de 14 graus Celsius e meio em média. Se não houvesse efeito estufa, não haveria vida na Terra. Então o efeito estufa é natural e é benéfico. O problema é a ampliação dele. Nós estamos ampliando esse efeito de tal maneira que ele está se tornando prejudicial. Tá, ok? Sem a palavra ampliação seria falso. Questão inteligente essa. 45. Em face da dimensão do problema do aquecimento global, o protocolo de Kyoto obrigou todos os países que o ratificaram, desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, a reduzirem rapidamente seus níveis de emissão de gases ampliadores do efeito estufa. Falso. Olha aqui uma palavrinha de procedência maligna, ó galera, quer ver? Olha aqui. Todos os países, todos não. Cuidado com generalizações, o tal do todos, o tal do sem exceção, tá, ok? Funciona igual também os reducionismos, o tal do só, somente, o todos também tem o mesmo efeito, geralmente bota a questão falsa, tá, ok? Não obrigou todos os países não, o protocolo de Kyoto é dividido em dois anexos, anexo 1 e anexo 2. Os países do anexo 1, que são os que se industrializaram antes da Segunda Guerra, têm que reduzir emissões. Os do anexo 2, que são os que se industrializaram depois da Segunda Guerra, não têm que reduzir emissões. Então, está errado o item. 46. Um dos maiores problemas relacionados ao acondicionamento e ao tratamento de lixo no Brasil diz respeito à quase inexistência de coleta seletiva e à falta de aterros sanitários na maioria dos municípios do país. Verdadeiro, o lixo é um problema das sociedades modernas. Nós usamos quase tudo descartável. Quando você é copo descartável,
sacola, é PET, é isopor, é isso, é aquilo, e a gente vai produzindo lixo, lixo, lixo. Como na maioria dos municípios, são 5.565 municípios, pouquíssimos têm coleta seletiva, e a maioria das cidades, principalmente as menores, não tem aterro sanitário. E aí o lixo se torna um grande problema com aqueles lixões a céu aberto e municípios que despejam lixo até no meio do pasto, provocando problemas de saúde pública. 47. Ainda que múltiplas possam ser suas causas, acredita-se que recentes tragédias ditas ambientais, do maremoto asiático aos furacões que atingiram o sul dos Estados Unidos, por exemplo, estão relacionadas a sensíveis alterações sofridas pela natureza em face da ação predadora dos homens. Essa questão é muito boa, galera. Ela é uma questão que é até velha, mas ao mesmo tempo é atual, ok? Essa questão, ela caiu numa prova do CESP, logo depois que teve aquele furacão Katrina, e que arrasou a cidade de Nova Orleans, matando mais de 1.000 pessoas. Nessa época também, um pouco antes, tinha havido aquele mega tsunami que matou mais de 300 mil pessoas e atingiu 17 países. E aí houve uma prova do CESP, eles colocaram essa questão. E os alunos queriam que o gabarito fosse falso, fosse verdadeiro, perdão. Queriam que o gabarito fosse verdadeiro, mas essa questão é falsa. Olha só, mas dá uma vontade de marcar verdadeiro danado, ó. Ainda que múltiplas possam ser suas causas, acredita-se que recentes tragédias ditas ambientais, do maremoto asiático aos furacões que atingiram o sul dos Estados Unidos, por exemplo, estão relacionadas a sensíveis alterações sofridas pela natureza em face da ação predadora dos homens. Muita gente achou que a questão era falsa por causa da palavra sensível, que as transformações não estão sendo sensíveis, estão sendo bruscas. Só que o CESP tem mania de usar a palavra sensível no sentido de sentir. Então, mudanças sensíveis, alterações sensíveis, são aquelas alterações que você pode sentir, não quer dizer que elas são drásticas. Então, não é por causa de sensível que a questão é falsa. Olha que esse cara que elaborou essa questão também era um daqueles cornos que eu citei num bloco anterior. Um cabra botou a questão falsa pelo seguinte, olha aqui. Perdão. Ainda que múltiplas possam ser suas causas, acredita-se que recentes tragédias ditas ambientais, do maremoto asiático, o mega tsunami, que matou 300 mil pessoas, aos furacões que atingiram o sul dos Estados Unidos, por exemplo, estão relacionados. Bom, furacões tudo bem. O aquecimento global, pessoal, ao aquecer a superfície do mar, provoca evaporação muito rápida, formando nuvens de tempestade que podem se converter em furacões. Quanto mais quente a água do mar, maior a possibilidade de furacões e mais fortes esses furacões tendem a ficar. Só que maremoto não tem nada a ver com alterações da natureza provocadas pelo homem, pela ação predadora dos homens. O que provoca um maremoto, um tsunami? São mega terremotos, e terremotos são provocados pelo movimento das placas tectônicas. O terremoto que provocou aquele maremoto lá que matou 300 mil pessoas, ele estourou a escala Richter. A escala vai até 9. Ele foi de 9,3 na escala Richter. Ele criou uma cadeia de montanha no fundo do Oceano Índico que suspendeu. A placa suspendeu, que criou uma cadeia de montanha subterrânea no fundo do Índico. Então, isso não tem nada a ver com a ação predadora dos homens. Tsunami geralmente é formado a partir de maremoto. O de Fukushima teve um terremoto de 8 graus e cacetada. Formou o terremoto que destruiu a usina de Fukushima. É por isso que essa questão está falsa. E esse cabra, acho que era corno, que elaborou essa questão. Ok? 48. Eventos climáticos extremos, como aumento de enchentes ou secas prolongadas, furacões e tornados cada vez mais frequentes, podem estar relacionados ao aquecimento global, dizem os cientistas do IPCC, painel das mudanças climáticas da ONU. Eita, depois dessa questão anterior, a gente fica com medo de marcar essa próxima, né? Eventos climáticos extremos, como aumento de enchentes ou secas prolongadas, furacões e tornados cada vez mais frequentes, podem estar relacionados ao aquecimento global. Podem sim, verdadeiro, ok? Se falasse são consequências do aquecimento global, falso. Mas podem estar, segundo o IPCC, sim. Que furacões, tornados, como eu disse, com aquecimento da água do mar, secas e cheias, tem a ver com a ação do homem, sim. Ok? Bom, vamos mudar de assunto e passar para fontes de energia. Pessoal, questão sobre o pré-sal. O pré-sal é uma porção do subsolo
que se encontra sob uma camada de sal, situada alguns quilômetros abaixo do leito do mar. Acredita-se que a camada do pré-sal, formada há 150 milhões de anos, possui grandes reservatórios de óleo leve, de melhor qualidade, que produz óleo mais fino. Sobre esse tema, julgue os itens. 49. A chamada camada pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros entre os estados do Espírito Santo e Santa Catarina, abaixo do leito do mar, e engloba 3 bacias sedimentares, Espírito Santo, Campos e Santos. Corretíssima a definição. O pré-sal está localizado nas nossas águas territoriais, a cerca de 200 quilômetros do litoral, tem 800 quilômetros de comprimento e 200 de largura, e está localizado a profundidades que ultrapassam os 2.000 metros, em águas ultraprofundas. Galera, no linguajar do petróleo, a coisa funciona assim, ó. Quando o petróleo é extraído até 300 metros de fundura, fala-se que é petróleo em água rasa. De 300 em água de rasa profundidade. De 300 a 1.500 é petróleo em água profunda. E abaixo de 1.500 metros de profundidade é ultra profunda. O pré-sal está numa zona de água ultra profunda. Ok? Questão número 50. A emenda Ibsen da partilha dos royalties do petróleo do pré-sal entre União, Estados e Municípios foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula, apesar de protestos dos estados produtores como Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tá ok? Então, questão falsa. A emenda Ibsen foi mesmo aprovada pelo Congresso. Essa emenda pretendia distribuir igualmente os royalties entre todos os estados da federação e município e o Distrito Federal. E praticamente só os deputados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que são os estados mais favorecidos, que votaram contra, deputados e senadores de lá. Só que quando chegou o presidente Lula sancionar, o presidente Lula vetou essa distribuição de royalties e mandou o projeto de volta para o Congresso. Foi feita uma nova divisão, prejudicando o Rio e o Espírito Santo, favorecendo os outros estados. A presidenta Dilma vetou de novo e o Congresso está estudando se derruba o veto da presidenta Dilma ou se vota um novo projeto. Até hoje não se sabe qual percentual de royalties de fato vai ser tocado para cada estado com relação a esses royalties do pré-sal. Bem, questão número 51. O Brasil está no centro da revolução energética, tendo em vista que nos últimos anos uma forte escalada no preço do petróleo, principal produto da matriz energética global, tem levado o mundo a buscar alternativas. Nesse sentido, o etanol brasileiro desponta como uma das principais promessas, pois vem de uma energia limpa, sem impactos ambientais ou sociais. Bom, a questão estava indo muito bem, realmente nosso etanol é uma maravilha, mas ele provoca impactos sim, ambientais e impactos sociais. Para você produzir etanol, a gente usa principalmente cana, é monocultura. A cana usa muito agrotóxico, consome muita água do solo e a monocultura não é boa. Problemas, impactos sociais, exploração de mão de obra de boia fria, um dos setores em que mais você encontra trabalhadores em situação análoga à escravidão. Então, é uma beleza, mas para todo bônus existe um ônus. E tem impacto ambiental e social, sim, infelizmente. Então, falsa. Questão número 52. Biodiesel é um combustível biodegradável, derivado de fontes renováveis que pode ser obtido por diferentes processos. Pode ser produzido exclusivamente a partir de óleos vegetais, existindo dezenas de espécies no Brasil que podem ser utilizadas, tais como mamona, dendê, palma, girassol, babaçu, amendoim e soja, dentre outras oleaginosas. Questão falsa. Por quê? Por causa do exclusivamente, galera. Olha aqui uma palavrinha de procedência maligna, tá ok? Exclusivamente, o tal do só, somente, unicamente, exclusivamente, definitivamente, são palavras que, quando aparecem numa questão, tem grande chance de tornar essa questão falsa. Biodiesel não precisa ser feito exclusivamente de óleos vegetais, pode ser feito também de gordura animal,
sebo de vaca, banho de galinha e de porco, resíduo de clínica de lipoaspiração. Se quiser, banha, pode ser usado sim, tá ok? Bom, questão número 53. O leilão do campo petrolífero de Libra, na região do Pré-Sal, foi o primeiro leilão realizado pelo governo no regime de partilha, definido no novo marco regulatório do petróleo. Verdadeiro. O campo de Libra foi leiloado na semana passada para um consórcio de empresas, a Total francesa, a Shell anglo-holandesa, 2 empresas chinesas e a Petrobras. As 5 empresas vão explorar o campo de Libra, que pode ter de 8 a 12 bilhões de barris de petróleo, é o maior do pré-sal localizado até agora. E é o primeiro feito em regime de partilha. No regime de partilha, a coisa funciona assim. O petróleo do campo ele é totalmente do governo e as empresas assumem todo o risco de extrair o petróleo. Se não tiver petróleo lá, inclusive, o governo não tem que indenizar coisa nenhuma. As empresas tiram o petróleo, descontam a despesa que elas tiveram e o óleo excedente, que é o óleo que sobra, eles repartem. Pelo leilão do campo de Libra, o óleo que sobrar depois de descontada a despesa, que é o chamado óleo excedente, 41,65% irá para a Pré-Sal S.A., que é a empresa estatal que o governo criou. Esse óleo será vendido, o dinheiro irá para o Fundo Social do Pré-Sal. E o restante do óleo, que dá 58%, será dividido entre as 5 empresas que ganharam o leilão. E essas empresas vão ter que pagar, dentro de um mês, 15 bilhões de reais ao governo, que é o bônus de assinatura do contrato por elas terem arrematado o campo de petróleo. Ok? Bom, próximo assunto, revoluções pela internet. O que aconteceu no Egito foi quase totalmente organizado no Facebook, explica o cientista político Iskander Al-Amrani, que também é blogueiro. A insatisfação vem de longe, mas a mobilização de milhares de pessoas só foi possível graças à internet, especialmente a página de relacionamentos Facebook e o microblog Twitter. O uso generalizado das novas tecnologias serviu não só para informar o resto do mundo sobre fatos que poderiam ser abafados pelos governantes, como também para convocar ainda mais manifestantes. Revista Isto É. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, galera. Então, tomada minha aguinha, vamos nós. Usando o texto como referência inicial sobre o impacto das novas tecnologias na vida contemporânea e assuntos correlatos, julgue os itens. Bom, questão número 54. Há tempos, a tecnologia vem desempenhando um papel relevante no nosso cotidiano e na vida política. O sucesso eleitoral de Barack Obama, que o levou à presidência dos Estados Unidos em parte, pode ser creditado ao engajamento de seus correligionários na campanha via internet. É verdade, pessoal. Barack Obama possivelmente não chegaria à Casa Branca se não tivesse internet. Ele tinha 10 milhões de seguidores no Twitter, os seguidores dele eram jovens que chamaram outros jovens para ir votar, já que o voto lá não é obrigatório. No dia da eleição eles dispararam e-mails e mensagens e twitters. E essa mobilização na internet transformou a internet em um palanque eletrônico. Antigamente o palanque eletrônico único era a TV. E agora a internet é fundamental para as campanhas políticas. Ok? 55. Questão 55. O filme A Rede Social, que mostra os bastidores da criação do site de relacionamentos mais popular do planeta, o Twitter, tornou-se um sucesso de bilheteria, conquistando até mesmo o prêmio Oscar de melhor edição. Falso, porque a rede social mostra o surgimento do Facebook. O resto está correto, ok? Tornou-se sucesso de bilheteria sim e conquistou o Oscar de melhor edição, com certeza. Mas não é o bastidor da criação do Twitter, sim do Facebook. 56. Redes sociais são um meio de se conectar às outras pessoas na internet. Os sites de redes sociais geralmente funcionam tendo como base os perfis de usuário, uma coleção de fatos sobre o que o usuário gosta, não gosta, seus interesses, hobbies, escolaridade, profissão ou qualquer outra coisa que ele queira compartilhar.
Verdadeiríssimo, é para isso mesmo que a gente entra nessa bagaça chamada rede social. 57. Julian Assange, fundador do Wikileaks, em função do sucesso do seu site, segundo consultorias especializadas, deve se tornar um dos novos bilionários da internet. Falso. O Wikileaks, wiki significa compartilhar, leaks vazar, são compartilhamentos colaborativos ou vazamentos compartilhados ou vazamentos colaborativos, é o significado do Wikileaks. O wiki é compartilhar, colaborar, e leaks é vazar. Então, ele recebe, pessoal, doações para manter o site. O Wikileaks não tem fins lucrativos. Então, o Assange não vai se tornar bilionário, ok? Porque ele não tem fins lucrativos, ele vive de doações feitas por simpatizantes e, inclusive, até os conteúdos publicados são partilhados, tá bom? Vamos, então, para a próxima questão. O fundador do Wikileaks vem causando mal-estar diplomático entre os Estados Unidos e vários países do mundo em função do vazamento de documentos diplomáticos secretos da diplomacia norte-americana. Falso. Ele tem 750 mil telegramas trocados entre embaixadores americanos, guardados e que ele está divulgando aos poucos. E ele também divulgou documentos e vídeos relacionados à guerra do Iraque, e a guerra do Afeganistão. Os Estados Unidos consideram o Assange como espião e querem que ele seja extraditado para os Estados Unidos para ser julgado. Se ele for para lá, ele pode pegar prisão perpétua ou ainda pode pegar perpétua ou pode pegar pena de morte. O Assange chegou a ser preso em Londres por acusação de crimes sexuais cometidos na Suécia e a Inglaterra resolveu deportá-lo para a Suécia. Ele fugiu da prisão domiciliar, refugiou-se na Embaixada do Equador, lá em Londres, e está lá há quase um ano, porque ele ganhou asilo no Equador, mas ele não tem salvo-conduto para sair da Inglaterra. Se ele sair da Embaixada do Equador em Londres para ir para o aeroporto, ele vai ser preso. Então já tem quase um ano que ele está lá, é um impasse diplomático entre o Equador e os Estados Unidos. E ele apoia o Edward Snowden, que denunciou a espionagem contra as espionagens americanas contra chefes de estados e empresas em volta do mundo, inclusive a presidenta Dilma e a Petrobras. Questão 59. Apesar, então, essa questão é verdadeira, né? O fundador do Wikileaks vem causando mal-estar diplomático, sim, entre os Estados Unidos e vários países do mundo em função do vazamento de documentos diplomáticos secretos da diplomacia norte-americana. Verdadeiro. 59. Apesar de ser construído para estudar os menores blocos de matéria, conhecido como partículas, o Grande Colisor de Hadrons, LHC, é a maior e mais complexa máquina já criada. Ele tem circunferência de 27 km e está situado a 100 metros abaixo da superfície, na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Falsa, porque o Colisor de Hadrons está na fronteira da França com a Suíça. O resto é tudo verdadeiro, mas é na Europa. É o CERN, o Centro Europeu de Recursos Naturais, que administra esse aparelho, que é um acelerador de partículas, que acabou comprovando a existência do bóson de Higgs. O Prêmio Nobel de 2013 de Física saiu para o físico teórico Higgs, ok? E para o François, um outro físico lá, que propôs em separado, cada um, mas ao mesmo tempo, a teoria de que o bóson de Higgs é a origem de toda a matéria. Demorou 50 anos para ser comprovada essa teoria deles, mais de 50 anos, tá bom? Então, questão número 60, para a gente encerrar este assunto e o nosso bloco de questões. Vamos encerrar então. Um conceito que vem se tornando cada dia mais popular no meio da tecnologia da informação, TI, é o de computação em nuvem. Graças a ele, poderemos acessar e armazenar tudo na internet e acessar os dados de qualquer lugar que tenha conexão com a rede mundial de computadores, inclusive dos aparelhos de celulares e tablets compatíveis com a nova tecnologia. É verdade, a computação em nuvem já é uma realidade, movimenta bilhões por ano e com isso, então, nós estamos na era da nuvem, minha gente, tá ok?
Cloud Computer. Pessoal, eu vou encerrando a minha participação por aqui e eu gostaria apenas de deixar aqui uma frase de Rui Barbosa para vocês refletirem, ó. Vocês que estão aí estudando de manhã, de tarde, de noite ou madrugada, estão investindo em educação. E o nosso grande Rui Barbosa já dizia que investir em educação é um empréstimo feito ao futuro, que será pago com usura e cujos juros crescerão em proporção indefinível. Tá ok? Coloca o meu slide aí, por favor, meu amiguinho. Investir em educação é um empréstimo feito ao futuro, que será pago com usura e cujos juros crescerão em proporção indefinível. É isso que você, concurseiro, está fazendo. Você está investindo agora na educação e quando passar no seu concurso, meu amigo, você vai receber com usura aquilo que você investiu. E os juros crescerão em proporção indefinível. Tá ok? Então, desejo muito boa prova aos meus alunos e gostaria de me despedir dizendo a vocês o seguinte, olha só. Tio Candu, que é autor da editora Riedel, deixa eu fazer um jabazinho aqui, ó. Aqui esse é um dos últimos livros que eu lancei, uma coletânea para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás. E a editora Riedel, que é uma das maiores do país, vendeu com muito sucesso esse livro. Se alguém se interessar, eu acho que ele ainda se encontra à venda na internet. Eu escrevi a parte de História de Goiás, já que eu sou historiador formado pela Universidade Federal de Goiás e sou especialista em economia. Então, vocês têm o meu Facebook, que estão nas listas de exercício, canduca.oliveira@facebook.com, o meu e-mail canduca@hotmail.com e no mais a gente se encontra por aí. Eu espero ser convidado por muitos de vocês para participar das festas de posse da galera por esse Brasil afora. Muito obrigado a todos, um abraço, galera, boa sorte, valeu mesmo, ok? Obrigado.